5, verso 12 a seguir, diz assim: a esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Amém, queridos? Então eu quero falar sobre como amadurecer em 2026. Como alcançarmos a maturidade. O que é maturidade? É agirmos como adultos. E maturidade não tem a ver necessariamente com idade, tá? Maturidade tem a ver com aquela ficha que cai. E você passa a entender, então, agora sou um adulto, preciso agir como tal. Agora eu não sou mais um novo convertido, eu já tenho alguns anos de caminhada, então eu já devo me comportar como uma pessoa madura na fé. E uma pessoa madura na fé, ela compreende o seu papel no corpo de Cristo. Ou seja, que ela precisa também multiplicar. Ela precisa também levar a mensagem do Evangelho para todas as pessoas que ela tem oportunidade. Quando o escritor aos Hebreus, nós não sabemos exatamente quem ele é, ele compartilha essa carta, e nesses versículos que nós lemos aqui, ele está falando de maturidade, ele está usando aqui a figura da criança, tá? E ele está confrontando a igreja com essa verdade dura. O tempo passou, mas a maturidade não veio. Então ele usa o alimento que a criança geralmente ela se alimenta, que é o leite. Quando a criança nasce, esse é o alimento, é o melhor alimento para ela. O Caleb, ele ainda toma o tetê, antes era o titão, né? Aí agora foi desmamado e está no tetê, que é a mamadeira dele, né, de 1,5 litro, né? O bichinho é um guacho, mama, e só dorme com o tetê e com a nana, que é aquela cobertinha, né, que todo bebê gosta de usar. Geralmente ela é fedorenta, né, de vez em quando a mãe lava, e então, mas geralmente ela não tem um cheirinho muito agradável, não tem aquele cheirinho de bebê, e ele só quer aquela naninha. Então essa é a criança, esse é o comportamento da criança. Mas muitas vezes nós, em várias áreas, nós ainda dormimos com uma madeira e precisamos da naninha. Já parou para pensar nisso? Parece que o tempo passou, mas nós deixamos de amadurecer. Casamentos que não amadureceram, relacionamentos que não amadureceram, homens que não amadureceram, mulheres que não amadureceram, cristãos que não amadureceram, e assim por diante. A gente faz beicinho com muita facilidade, a gente chora, reclama com muita facilidade, e se tem uma coisa que nós fazemos muito bem, e a gente vê isso na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, a humanidade sabe reclamar muito bem. A gente consegue criticar e reclamar com muita facilidade. Elogiar é difícil, reconhecer é difícil, mas reclamar é muito fácil. Então, o autor aos Hebreus, ele está confrontando a igreja com essa dura verdade. O tempo passou, mas a maturidade não veio. Deus espera que o passar dos anos seja acompanhado de crescimento interior, discernimento e firmeza. E o tempo não produz maturidade automaticamente. Só o tempo passou e a pessoa, porque o tempo passou, ela adquiriu maturidade. Nem sempre. Há pessoas
que frequentam a academia há anos e continuam com os mesmos hábitos. Há muitos anos na academia, mas não mudou. O peso que ele levanta ainda é o mesmo, e a forma com que ele se alimenta ainda é a mesma, e assim por diante. Presença não é transformação, tá? Exercício correto, sim. Eu vou na academia, mas só ir à academia não resolve. O que vai resolver, de fato, é se você fazer aquilo que tem que ser feito. Quem já foi para a academia e treinou por conta, sabe que o resultado é um. Quem vai para a academia com um personal do seu lado, vai pagar, claro, mais caro, mas ele vai ter um personal, ele vai mudar a alimentação e ele vai fazer os exercícios acompanhado por um profissional. O resultado vai acontecer. Na vida espiritual e qualquer outra área da vida, não é diferente. 2026 não será um ano diferente apenas porque o calendário mudou. Agora é 2026. O que mudou? Mudou o finalzinho ali, do 5 para o 6. Agora tudo vai mudar, depende. Depende das minhas escolhas, depende da minha atitude, depende do meu posicionamento. Amém, meus queridos? Será diferente se nossas decisões também mudarem. Dito isso, alguns pontos para pensarmos, eu seria objetivo, nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. Primeiro ponto, aprenda, para você alcançar a maturidade em 2026, aprenda a ser corrigido. Aprenda a ser corrigido. Abra sua Bíblia em Provérbios 12, versículo 1. Independente de quem você seja, da idade que você tenha, da posição que você exerce na sociedade ou no seu trabalho, aprenda a ser corrigido. Todo mundo deve ser capaz de se submeter à correção. Provérbios 12, 1 diz assim: o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é um estúpido. Na NVT diz assim: para aprender é preciso amar a disciplina, é estupidez odiar a repreensão. Todos nós somos estúpidos, porque todos nós odiamos a repreensão. Por mais que saibamos que ela é necessária, que ela é boa, a nossa natureza, ela detesta a repreensão. De cara, toda repreensão vai estar escrito em Hebreus 12, 11. Hebreus 12, 11, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, porém, produz fruto pacífico de justiça aos que por ela têm sido exercitados. Então é bíblico, a Bíblia está dizendo, o escritor aos Hebreus está dizendo, ninguém gosta de disciplina, ninguém gosta de repreensão, mas o sábio, ele vai entender que isso é cuidado de Deus sobre a sua vida. A Bíblia não romantiza a correção, mas ela garante os seus frutos. A Bíblia diz que aquele que é passivo de disciplina, de correção, que é humilde, que abandona o seu orgulho, esse vai gerar frutos, é isso que o final do versículo diz. Quem foge da correção permanece no raso, ele não vai se aprofundar, ele não vai florescer, ele não vai prosperar, ele não vai amadurecer, porque ele foge da correção. Quantas vezes em 2025 nós fugimos da correção de Deus, através da palavra, através do Espírito Santo, através de um discipulado, de um irmão na fé, de um pai, de um esposo, de uma esposa. Quantas vezes nós fugimos da correção, do conflito, fugimos da verdade, fugimos do ambiente da verdade, de ouvirmos a verdade, porque nós não queremos desgastes, logo ficaremos rasos. Não cresceremos, não vamos amadurecer, porque não há como amadurecer se você foge da correção, do conflito, da conversa, do diálogo, que vai trazer incômodo, mas que também vai trazer cura. Quem foge da correção permanece raso. Deus não corrige para humilhar, mas para alinhar o caráter
ao propósito. Amém, meus irmãos? Postura diante da correção. O que eu devo fazer? Como eu devo me comportar diante da correção? Não apenas ouça isso, mas deixe isso descer para o seu coração. Para, diante da oportunidade de aplicar isso, você, então, aplique. As pessoas imaturas, na hora da correção, elas fazem uma coisa, quando elas ficam, porque alguns fogem. Quando elas ficam, quando não tem para onde correr, pessoas imaturas, na hora da correção, elas fazem uma coisa, que é de praxe. Qual é? Oi? Dar desculpas. Ou uma palavra quase sinônimo que eu tenho aqui, que eu dou mais uma oportunidade para alguém falar. Se justificar. Se justificar. Não, mas isso aconteceu porque isso, aquilo, outro, e há 30 anos atrás, há 60 anos atrás, isso aconteceu porque você, mas o seu pai, você não percebeu, foi só o patrão, o colega. Se justificar. E quando nós somos viciados em nos justificar, nós não aceitamos a correção. As pessoas maduras, elas não se justificam, elas se examinam. Elas se examinam. Deixa eu analisar, deixa eu orar, deixa eu pedir para que Deus me mostre também aquilo que eu não estou conseguindo ver. Eu vou me examinar. É dessa maneira. Pode sair lá nas boas-vindas, vão te direcionar lá. Ajude aqui, Carla, por favor. Pessoas imaturas e pessoas maduras. Cada uma vai agir de uma maneira. Correção é o prego da maturidade. Quando você aceita a correção, você está firmando a sua maturidade. Um paciente que não aceita o diagnóstico, ele nunca será curado. Concorda? Não aceitou o diagnóstico, ele nunca será curado. Da mesma forma, nós, diante da correção, quando nós não aceitamos a correção, nós não cresceremos, nós não amadureceremos. Amém, igreja? Amém. Ponto 2. Ninguém cresce em tempos bons, mas em tempos difíceis. Esse é o segundo ponto, para você entender e aplicar no ano de 2026, o ano que nós estamos vivendo. Tiago, capítulo 1, versículo de número 2. Abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Ninguém cresce quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, quando está tudo em paz. A gente cresce no calor das provas. Está dito assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Uai, como é que eu vou ficar alegre passando por provação? Olha a sabedoria da Bíblia. Pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Você consegue entender que ninguém cresce em tempos bons, mas sim em tempos difíceis? Se você está passando por luta, entenda que essa é uma oportunidade para você amadurecer. É Deus usando a luta, a provação, para você amadurecer. Você vai entender mais. Romanos capítulo 5, versículo 3 e o versículo 4, está dito assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Deus, Ele não cria crises, mas Ele usa as crises, amém? O que parece atraso é muitas vezes processo de fortalecimento. Mas está demorando, a coisa não acontece, parece que Deus não olha para mim, eu não consigo sair do lugar.
Deus está te fortalecendo na pressão, na dificuldade, é um processo de fortalecimento, para que você possa, então, estar preparado para o próximo nível. Provação não é punição de Deus, é preparação de Deus. Você pode dizer amém? José amadureceu na prisão antes de governar o Egito. Quem se lembra da história de José? Eu falei esses dias rapidamente sobre ele aqui também. Você imagina se ele tivesse saído direto da chegada no Egito, chegou no Egito e já fosse governador. Será que ia dar certo? Não, Deus preparou ele. Toda a luta que ele sofreu, toda a perseguição, toda a calúnia, toda a crítica, toda a afronta, tudo que ele sofreu, tudo isso cooperou. Deus estava moldando o José, para que ele chegasse onde Deus havia estabelecido para ele. Olha que interessante, Deus prefere te preparar em silêncio a te promover sem estrutura. Entende isso? Se Deus te promove sem estrutura, você cai com muita facilidade. José caiu? Sim ou não? Por quê? Porque ele tinha estrutura. Todo sucesso, toda promoção, todo momento de Deus nos levar para frente, para um nível a mais, é necessário que se tenha estrutura primeiro, senão você não suportará. Então, para que você amadureça no ano de 2026, você precisa de estrutura. Você precisa aprender que ninguém cresce em tempos bons, mas em tempos difíceis. Independente do que Deus tem reservado para nós em 2026, tenha certeza que, se você for sábio, inteligente, biblicamente falando, você vai aprender a aproveitar cada momento, principalmente os difíceis. Amém? Ponto 3, aprenda com a frustração. Provérbios 24, 16. Aprenda com a frustração. Abra sua Bíblia. 24, 16 de Provérbios. Ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar. Mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso. Ou seja, caiu, levante. Errou, se arrependa, levante e continue. A primeira frustração já para a maior parte das pessoas. Ninguém ou poucas pessoas conseguem êxito na primeira tentativa. Independente do que seja, de onde a sua vida se encaixe, no que está sendo dito aqui. Geralmente, nós erramos muito no processo da vida. No casamento, na educação dos filhos, na vida profissional, na caminhada cristã, nós erramos. Nós precisamos aprender que a frustração, ela faz parte do processo. Porque 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os perversos são derribados pela calamidade. Gênesis, capítulo 50, verso 20, nós temos aqui as palavras do próprio José. Se você conseguir examinar a Bíblia, vai lá, acompanhe. Examine isso na sua Bíblia, ou se você tiver sem Bíblia, pode ler aqui comigo. Vocês, José está falando para os seus irmãos, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus fez o quê? Planejou tudo para o bem, colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Até o mal que as pessoas planejam contra nós, contra você, contra qualquer pessoa, Deus, ele tem o poder de usar até mesmo esse mal para promover a sua maturidade, aquilo que ele tem para realizar na sua vida. Foi isso que José entendeu e disse para os seus irmãos: não se preocupe, eu sei que vocês foram safados, vocês foram sem vergonha, vocês foram maus, vocês queriam acabar comigo, mas Deus é tão bom que Ele usou tudo isso para me trazer aqui onde eu cheguei hoje.
Inclusive, eu vou ajudar vocês. Foi isso que José disse. Eu não vou me vingar. Eu vou ajudar vocês. Eu vou sustentar vocês. Tem lição maior do que essa? Qual é a lição maior? É você se vingar ou você abençoar a pessoa que te fez mal? Abençoar. É isso que Jesus nos ensinou. Ore por quem te persegue. Se te ferirem uma face, enfia a mão na cara dele. É assim? Não. Faz o quê? É a outra face? Ah, então eu li errado. Então, dê a outra face. Não é assim que a Bíblia ensina? Dê a outra face. Porque quando você vira a outra face, essa é a maior lição nesse ambiente de conflito. É a maior lição que pode acontecer. Porque dificilmente alguém vai conseguir ferir a outra face. Você entende isso? Amém? A frustração separa os imaturos dos ensináveis. Pessoas maduras não perguntam apenas por quê, mas para quê? Para que isso está acontecendo? Está acontecendo porque Deus quer nos ensinar, Deus quer nos amadurecer. Existe um perigo na frustração mal resolvida. Pessoas que ficam presas na frustração. Muitos de nós ficamos presos na frustração. Às vezes 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. E quando isso não é resolvido, por isso que a gente tem que aprender a conversar. Quando isso não é resolvido, essa frustração ela vai gerar amargura, ela vai gerar cinismo, isolamento e separação. Então precisa ser falado, precisa ser tratado. Amém, queridos? A frustração pode ser escola ou prisão. Você escolhe. O que você vai fazer com a frustração? Ela pode ser a faculdade, ou ela pode ser prisão. A escolha é de quem? De cada um de nós. Quarto ponto. Provérbios 16, 32. Abra sua Bíblia, vamos examinar. Provérbios 16 e 32. Aprenda a lidar com os conflitos emocionais. Aprenda a discernir as emoções e dominá-las. Provérbios 16, 32, está dito assim: é melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Será que nós estamos mais perto ou mais longe dessa realidade? O que você me diria? Olha só o que está escrito em Gênesis 4, do 6 ao 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Ele disse isso para quem? Para quem? Para Caim. O pecado jaz à porta. Cabe a ti dominá-lo. Você deve dominar as suas emoções. Esse é o grande desafio. As piores burradas que nós fazemos na vida é no calor das emoções, seja ela qual for. Esse é o grande segredo da maturidade, aprender a lidar com as nossas emoções. O salmista disse no Salmo 42, ele conversava com ele mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Com quem que o salmista está falando? Com ele mesmo. É meio louco, não? Você sabia que a pessoa que mais passa tempo com você é você mesmo? A pessoa com quem você mais conversa é com você mesmo? É aqui dentro, ó. A gente não para de pensar. Até quando dorme a gente sonha. Você é o seu companheiro fiel. Só que muitas vezes aqui dentro passam pensamentos e sentimentos terríveis. Os pensamentos intrusivos, as emoções, os sentimentos, e muitas vezes nós somos enganados por eles. Aquela pessoa com certeza ela tem alguma coisa contra mim. Às vezes ela nem sabe quem você é. Mas o pensamento está dizendo.
O pastor tem algum problema comigo. Às vezes o pastor não sabe nem seu nome ainda. Você entende? Mas a gente está sendo sabotado pelos pensamentos. O salmista está dizendo assim: porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. Aprenda a falar com a sua alma. Calma, Josias. Sossega, rapaz. Não é bem assim. Respira fundo. Ora mais um pouquinho. Jejua uma semana. Peça conselho para alguém mais velho. Na multidão de conselheiros, a sabedoria. Calma. Não tome nenhuma decisão no calor da emoção, porque certamente você vai errar. Quantos passaram por isso em 2025? Eu acuso. Eu passei. Quem mais? Os demais aqui todos controlam as emoções assim. Vocês têm que estar aqui pregando para mim. Todos nós fazemos caca por conta das nossas emoções não controladas. Emoções não são inimigas, são mensageiras. O problema não é sentir, o problema é obedecer o sentimento. Sentir é normal. É uma experiência humana. Todos nós sentimos todas as emoções. Agora você precisa entender que elas não são inimigas, elas são mensageiras, elas estão falando alguma coisa. O problema não é sentir, o problema é obedecer o sentimento. Obedecer a ira, obedecer a raiva. O que é que a ira manda a gente fazer de vez em quando? Dê um exemplo aí. Levantar a voz. Ah, mas isso aí é para os mais fraquinhos, vamos para os mais violentos. Aqueles que têm a ira mais... Hã? Não, tem uns mais violentos ainda. Tem. Como? Matar. Com certeza só o pastor Edson que pensou nisso alguma vez na vida, né? Aqui ninguém mais. Quem já pensou em matar? Eu mato. Ou pelo menos falou, eu te mato, miserável. Hã? Já? Quem não? Né? Ah, se eu pego, eu mato. Você entende? Que você não tem que negar as suas emoções, porque isso é burrice, é tolice, é idiotice, é ignorância. Todos nós já passamos por esses sentimentos e vamos passar outras vezes. Só que eu não devo obedecer às emoções, eu não devo obedecer aos meus sentimentos, só que quando eu nego eles me dominam. Sabe o que é interessante? Eu falei, desculpa gente, eu estou bem atacado. Ore por mim. Estava conversando hoje com a Denise depois do culto de manhã, e falei para ela, se você percebeu, algumas pessoas, e até você mesmo, minha amada esposa, e eu mesmo de vez em quando, de vez em sempre, a gente percebe com muita facilidade os vícios e as inclinações e as dificuldades das pessoas. Quando alguém chega e diz assim, pastor, mas aquela pessoa é assim, e assim, e assim, e assim, e assim de novo. Aí eu penso, mas você acabou de descrever você? Já aconteceu com você? É tipo o Natan, que chegou na presença do rei Davi. O rei Davi tinha acabado de fazer o pior charque da vida dele. Adulterou com Batseba, mandou matar o marido da mulher para ficar com ela e tudo. Aí ele morreu, pegou a mulher para si, aí está tudo resolvido. Aí chegou o profeta Natan e com a mensagem para ele assim, o Davi está tranquilo, bom, ninguém botou no Instagram, no Facebook, então está tranquilo, vamos... Aí o profeta diz assim, rei, tem uma causa para o senhor julgar, ele pode falar. Ó, tem um homem muito rico aí, e um homem muito pobre. Esse homem muito rico tinha muitas ovelhas, o pobre só tinha uma ovelha. O homem muito rico recebeu uma visita na casa dele, em vez de pegar uma das suas ovelhas, pegou a única ovelha do homem pobre, o vizinho dele, matou, fez um guisado para oferecer para os seus visitantes. Davi ficou indignado. Digno de morte é esse homem. É fácil julgar os outros, né? Aí o profeta falou, esse homem é o Senhor. Porque tu, seu sem vergonha, você tinha um monte de mulher. E você foi pegar a mulher lá do Urias, que tinha só uma. Aí, agora, eu acabei de sentenciar. Eu falei que é digno de morte o cara que faz um negócio desse. Aí o Davi se arrependeu. Só que a maior parte das pessoas, elas não se arrependem. Elas continuam procurando o problema sempre no outro. O problema sempre é o
outro. O problema nunca sou eu, é sempre a outra pessoa. E geralmente, aquilo que a gente mais procura nas pessoas é o que mais se encontra na gente. Você já viu aquele ditado que diz assim, que a alegria de um careca é encontrar outro careca? Já? A alegria de um gordinho é encontrar outro gordinho? Já viram? Sim ou não? A alegria de um corintiano é encontrar outro corintiano? Por quê? Porque a gente está procurando nas pessoas os defeitos da gente. Faz sentido? Faz sentido, Edson? Você entende? Isso é maturidade. E é na vida de comunidade, é na vida de igreja que a gente vai se relacionando e amadurecendo. É no casamento que a gente vai se relacionando e amadurecendo. É no relacionamento com os filhos e assim por diante. Quem nega isso, quem foge disso, vive tomando leite a vida toda e dormindo com naninha. Aqueles velhão, barbado, barba branca, pançudo, e dormindo com naninha. Naninha! Gugu, dá uma na orelha desse sujeito para ver se cresce. Misericórdia. Caleb já apanha na bundinha, tem alguns que tem que tomar um safanão para poder aprender. Jesus, amado, abre os nossos olhos. Amém, meus irmãos? As emoções, elas são como cavalos fortes. Sem rédeas, destrói. Com direção, avançam longe. Então, coloque rédeas nas suas emoções. Amém? Discernir e dominar. Você precisa entender o que está acontecendo dentro de você. E dominar. Não permitir que as emoções governem as suas decisões. Se você conseguir fazer isso, entender que é debaixo do poder de Deus que a gente consegue, você vai ter um ano diferenciado. Pode ter certeza disso. Amém? Espiritualidade sem domínio emocional é religiosidade imatura. Porque tem gente que se alegra e chora e faz o escarcéu na igreja, mas em casa está brigada com o marido. Lá na praça está devendo, comprou e não pagou. Aí desvia para não passar na frente do estabelecimento. Mas na igreja, eita glória, aleluia. Mas não paga a conta. Bate na mulher, espanca os filhos, fofoqueiro, grosso, estúpido, mas na igreja, e as lágrimas correm no meu rosto. Já viu isso acontecer? Já aconteceu com você? Isso é maturidade? Ou é hipocrisia? Eita, pastor, mas só está começando o ano, pastor. Pega mais leve. Tem alguém que está pedindo para Deus falar. Pelo menos um, né? Eu e você somos maioria, amém? Ponto 5. Eu prometo que eu termino. Valorize. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Falamos sobre aprender a lidar com os conflitos emocionais. Fale com você mesmo. Entregue a Deus, porque está batido a minha alma. Confia em Deus. Ponto 5, valorize a família e o ambiente familiar. O Salmo 128 está dito assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, tua esposa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de videira, ou de oliveira. 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 a 5, e que governe bem sua própria casa. Está falando aqui do bispo, do pastor, do líder. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ou seja, Deus mede liderança pela vida doméstica. Se a sua casa é uma tribulação, você não tem condições de liderar. Você precisa ser curado primeiro para poder liderar. Sua casa tem que ser um ambiente de paz. O lar é o primeiro púlpito. O lar prega. O relacionamento do casal prega. A educação dos filhos também prega. Família saudável é solo fértil para a maturidade espiritual. Não adianta ganhar o mundo e perder os filhos. Não adianta ganhar o mundo e perder o casamento. Não adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. E por fim, ponto 6.
Viva a vida de igreja intensamente. Atos 2:42. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler juntos. Atos 2:42. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, doutrina é o ensinamento da palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa era a rotina da igreja, da vida de igreja. Igreja, perseveravam na palavra, palavra, palavra. Os devocionais, leitura da Bíblia diária, os pequenos grupos do nosso contexto, os cultos, igreja, pequeno grupo, devocional, oração. Esse ano a gente está começando as salas de orações dos ministérios da igreja. A gente se reúne na sala virtual, pelo Meet, para orarmos juntos. Então, oração, igreja, pequeno grupo. Aqui nós não temos a comunhão que acontece nos pequenos grupos. Então, se você ainda não tem um PGM, um pequeno grupo, escolha um pequeno grupo para você participar durante a semana. Ali na porta nós temos ali todos os pequenos grupos, o telefone dos líderes, o endereço. Você pode se aproximar da comunhão de um pequeno grupo, conhecer mais pessoas, ter um ambiente de oração, de partilha, onde você pode receber mais de Deus, onde você pode experimentar situações que talvez você não consiga experimentar aqui no culto, porque aqui a gente não consegue ter aquela comunhão mais íntima, porque são muitas pessoas, mas no pequeno grupo você tem essa oportunidade. Vida de igreja, nós precisamos, em 2026, viver a vida de igreja intensamente, não somente nos domingos, mas durante a semana, em tudo que acontece, estarmos conectados com Deus e uns com os outros. Hebreus capítulo 10, verso 24, está dito assim: consideremo-nos também uns aos outros para que nos estimulemos, ou para nos estimularmos ao amor e às boas obras. No versículo 25, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, e encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Que dia? O dia da volta de Jesus. Então devemos estar juntos, devemos estar em comunhão, devemos entender que é nesse ambiente de igreja que nós somos forjados por Deus. E quando eu falo do ambiente de igreja, não é só aqui dentro do templo, é na semana, no pequeno grupo, é no curso de casais, é no curso para pais, é no curso, vários cursos que você viu que a gente disponibiliza aqui na igreja. É nesse ambiente de vida comunitária que Deus vai trabalhando em cada um de nós. Eu desconheço um outro ambiente na face da terra que forja gente como a igreja. Eu desconheço. De graça ainda, eu desconheço. Você entende isso? A igreja mudou a minha vida, Deus mudou a minha vida, a palavra mudou a minha vida, e a vida de muitos de vocês, porque é nesse ambiente aqui que nós somos forjados, amadurecidos. Muitos casais em 2024, 2025 teriam se divorciado, estariam em 2026 hoje separados, já em outros relacionamentos, se não fosse a intervenção de Deus, através da igreja, através da palavra, através de um curso. Você entende isso? Esse é o poder da palavra de Deus. A igreja é o céu na terra, é a embaixada do reino dos céus na terra. Esse ambiente aqui é um ambiente de cura e transformação, e é esse ambiente que você está sendo convidado para viver em 2026 e até que Jesus volte. Amém, igreja? Muito bem, indo para o final, a banda já pode vir para cá, por favor. Deus amadurece pessoas no convívio. Comunidade revela falhas, mas cura feridas. Aqui a gente se conhece, aqui a gente percebe que ninguém é santinho, mas aqui a gente também é curado. Uma brasa isolada se apaga, juntas elas se aquecem. Quem ama a igreja cresce, quem evita a igreja estagna. Efésios capítulo 4, verso 13, que foi o texto que eu preguei pela manhã. Até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é maturidade. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem,
e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo Jesus. Amém, queridos? Se coloque em pé, por favor. Não queremos apenas viver 2026, queremos crescer em 2026. Amém? Que o Senhor nos ensine, que possamos aprender, que o Senhor nos ensine a suportar o processo, a discernir e a